Depois nós já entramos para o terceiro nível, né, de construção que ele traz. O terceiro nível de confusão, que ele chama justamente de confusão racional. Por que chama de confusão racional? Sempre o nosso cérebro ele está tentando construir justificativas que façam com que a nossa decisão ela pareça racional. Portanto, quem viu o episódio que eu falei da Joana, vamos pegar o exemplo da Joana. Isso já faz muito tempo. O episódio da Joana faz uns 2 anos, eu acho. Eu devo ter falado de compra compulsiva ou cartão de crédito. Inclusive, eu acho que eu tenho que fazer, né, um novo episódio sobre cartão de crédito, que já faz uns 2 anos, e sobre compra compulsiva também. Mas enfim, pega a Joana. A Joana, naquele episódio lá, eu conto que a Joana precisava, entre aspas, comprar um blazer, porque ela ia fazer uma reunião, ela ia participar de uma reunião, e ela começa a criar a justificativa na cabeça dela. Não, porque eu preciso desse blazer, porque o que as outras pessoas vão achar, a minha apresentação, e parará, 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 parará. O que tá acontecendo aqui? Existe já um desejo de consumo, existe já um desejo de comprar aquilo, que na maior parte das vezes, neste contexto, está muito atrelado com baixa percepção de autoeficácia. Então, eu preciso ter coisas exógenas, né, coisas externas, no caso uma roupa, não que tu vai andar mulambento, mas assim, entenda o raciocínio. A pessoa, ela tem uma baixa percepção de autoeficácia, então ela acha que a roupa é o que vai fazer a diferença na vida dela, porque daí as pessoas vão achar diferente ela, vão olhar com outros olhos, enfim. E não que a roupa não importe, é isso que eu quero deixar claro, não ande mulambento. Mas você tem que ter discernimento das tuas condições. Eu, quando eu comecei a minha vida aqui em Floripa, né, hoje eu estava até colocando nos meus stories contando a vida, eu dava aula, sempre cuidando da minha roupa, só que eu dava aula com coisas que eu comprava em São Paulo nas lojas bem populares. Por quê? Porque era o que dava. Então era assim que eu fazia. Guardava dinheiro o ano inteiro, ia para São Paulo num congresso e já aproveitava um dia a mais e ia lá fazer compras na José Paulino, no Brás, quem nunca. Então, assim, né, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu vou comprar roupas em outros tipos de loja, mas porque eu estou numa condição diferente. A gente tem que ter contexto, né? Tomada de decisão em relação a contexto. Mas paralelo feito, voltando à questão da justificativa. Então percebe que a Joana está construindo uma justificativa para parecer que aquele consumo ele é extremamente racional. Porque daí ela olha e diz assim, eu preciso comprar, tu não tá entendendo. Se eu não comprar, a reunião vai ser um fracasso. Ela constrói toda uma narrativa para convencer ela mesma de que aquilo ali é uma decisão racional. E ela vai lá e compra. E esta confusão racional que ele diz é exatamente isso. A primeira, por exemplo, chama-se manipulando as necessidades, desejos e expectativas da família. Então, é uma construção de raciocínio que vai manipulando a tua percepção frente às coisas, a ponto de o que não é necessário parecer ser. Porque você constrói toda uma narrativa, você constrói todo um storytelling em cima daquilo ali, que você realmente acredita que aquela compra ela é imprescindível. E aí você vai lá e compra. O exemplo que ele dá aqui é de família, né, filhos, enfim. E aí são as mães dizendo, sempre são os meus filhos, são sempre presentes de Natal, aniversário, feriados, é sempre ver as crianças e gastar com as mesmas coisas. Então ela constrói, né, ela culpa, entre aspas, os filhos pelos gastos dela. E isso é bem interessante também. Eu estava dando o exemplo da Joana, mas este exemplo de filhos, muitas pessoas ficam justificando os gastos pelos filhos. Ah, mas é porque eu preciso dar pro meu filho. Ah, porque o meu filho... O teu filho, se é que tu tem filho, na maior parte das vezes não tá nem ligando pra calça nova, pro tênis novo, pro não sei o que, principalmente se ele for criança. Quem tá construindo na cabeça dele que essas coisas são extremamente necessárias, ter sempre um monte de roupa nova, é tu. A minha mãe nunca me criou assim, nunca. Os guarda-roupas sempre tiveram o necessário. Como que eu sou hoje na minha vida, eu tenho o necessário. Então,
E repito um monte de roupa. Tem podcasts que eu vou, né? E aí as pessoas, eu já vi comentários do tipo assim, ela está com o mesmo blazer de um outro podcast, mas é óbvio, gente, pelo amor de Deus. Eu vou em inúmeros podcasts, certo? Eu vou estar comprando um blazer novo para cada episódio, para cada podcast que eu vou, para cada palestra que eu vou dar. É óbvio que eu vou repetir roupa. Da onde tiraram que não se repete roupa, sabe? Então, assim, na maior parte das vezes, o pai é que está manipulando o filho de forma errada, numa educação errada, e ainda fazendo com que esse filho aprenda que aquilo é necessário e gastando seu dinheiro. Tem um outro exemplo que diz assim, antes de me tornar mãe, tudo era mais tranquilo, nunca tinha que realmente parar e pensar, será que eu tenho dinheiro para determinada coisa? Eu simplesmente ia lá e pagava. Eu nunca tive que me preocupar em entrar com o vermelho, né, no vermelho. E aí agora com o filho tem que se preocupar com isso. Eu fico lendo, né, essas justificativas e pensando assim, realmente o trabalho que eu faço deve ser importante, porque é um tipo de construção mental que não faz o menor sentido, sabe? Mais uma vez, a criança ela está construindo as necessidades que você está construindo na cabeça dela. Então essas justificativas, elas vão fazer com que apenas esse novelo aumente mais uma vez. Apenas que a confusão financeira e mental amplifique. Porque você fica nessa dissonância. Eu tenho que dar pro meu filho. Mas eu tô endividada. Mas a culpa é do meu filho. Mas não sei... E aí fica uma confusão mental. E aí fica uma confusão... Eu bati. Deve ter aparecido aí. Voltando. E aí vai ficar essa confusão mental. E a partir dessa confusão mental também amplificando a sua confusão financeira. Então, cuidado com essa questão de manipular as tuas percepções de desejos.